Um cenário sem igual, encantado pela própria natureza. Um povo sofrido, trabalhador, que ama a vida acima de tudo. Desta conjugação de cidade, povo, lutas e realizações, Roberto Monteiro. Roberto Monteiro, lutas e realizações. Nascido no Meier, onde cresceu, estudou e constituiu família, Roberto Monteiro tem 41 anos e vive até hoje no subúrbio com sua esposa Andréia e sua filha Aninha. Filho mais novo de seu Nelson, ex-vendedor de biscoito, e dona Neide, dona de casa, aprendeu desde pequeno a valorizar os estudos e o trabalho, pois acompanhou o sacrifício dos pais para criá-lo. Com esse pensamento, Roberto Monteiro, aos 21 anos, se formou em Direito. Atualmente é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, onde exerce a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. Olha, eu tenho o maior prazer de fazer campanha para o Roberto Monteiro, porque ele foi um dos melhores vereadores aqui do Rio de Janeiro, faz um trabalho em defesa do povo trabalhador, em defesa dos advogados, e eu acho que é necessário a gente fazer uma grande campanha pela sua reeleição. Eu, como senador pelo Rio de Janeiro, lá em Brasília, junto com a Dilma, eu sei que o presidente Lula e a Dilma estão dando continuidade a esse trabalho, mudou a cara desse país, 40 milhões de brasileiros entraram na classe média, 28 milhões deixaram a pobreza absoluta. Então está havendo esse processo de mudanças no país. Agora, esse processo seria impossível se nós não tivéssemos um conjunto de militantes defendendo esse projeto, não só em Brasília, mas também na cidade do Rio de Janeiro. E eleger Roberto Monteiro novamente vereador é fortalecer esse projeto, um projeto que pensa um Rio de Janeiro para todos os cidadãos, não só para alguns. Eu tenho dito sempre nos meus debates na cidade do Rio de Janeiro que tem gente que acha que o Rio de Janeiro é só Zona Sul e Barra da Tijuca. Não é, a gente tem que pensar o Rio de Janeiro na sua dimensão mais completa. E Roberto Monteiro é essa figura. E é por isso que eu peço, com força e com entusiasmo, voto para o Roberto Monteiro e dizer que eu vou fazer campanha dele nas ruas. O trabalho de Roberto Monteiro honra a política do Rio de Janeiro. Consegue traduzir os anseios e as preocupações do nosso povo em ações, em leis. Luta junto à prefeitura para melhorar a nossa vida, a sua vida. Roberto Monteiro é um jovem socialista, aquele que acredita nas suas ideias. Vote Roberto Monteiro, 65123. Vote 65123. Em 2007, durante seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Roberto Monteiro foi um dos parlamentares de maior produção legislativa. Apresentou um total de 34 projetos de lei. Roberto Monteiro tem sido uma pessoa que, no Legislativo da cidade do Rio de Janeiro, tem se mantido à disposição e tomado ações para a categoria contábil na primeira hora. Quando convocado, ele sempre tem se disposto e sendo um canal de comunicação, inclusive com o nosso prefeito Eduardo Paz. Vote Roberto Monteiro, 65123. Eu, como médica, pude testemunhar a luta de Roberto Monteiro para a aprovação do decreto legislativo que reduziu o ISS das pessoas jurídicas uniprofissionais. Vote em Roberto Monteiro, 65123. Sempre em defesa da ética e da transparência na política, em 2009, foi eleito presidente da CPI da Cidade da Música e aprovou um relatório final apontando diversas irregularidades em uma obra que já consumiu mais de 800 milhões de reais, ultrapassando 10 vezes o orçamento original. Cidade da Música é um exemplo de desperdício de dinheiro público. Uma obra que são cerca de 800 milhões, onde desde a sua concepção inicial, onde era projetado 60 milhões de reais,
onde a cidade efetivamente não teve nenhuma participação, sequer foi ouvida a respeito se faria ou não aquele tipo de empreendimento, mas ao final ficou a marca de uma gestão que deu um exemplo negativo para a nossa cidade. Tive a oportunidade de ser o presidente da CPI, uma das poucas CPIs na história da Câmara de Vereadores que teve sucesso em ter finalizado um trabalho. Desse trabalho, conseguimos indiciar os governantes então da época, processo hoje que corre já na Justiça. Esperamos que a Justiça faça a sua parte, porque a CPI fez a sua parte. Pela transparência dos gastos públicos e pela melhoria da qualidade de vida dos cariocas, Roberto Monteiro. Ainda em 2009, Roberto Monteiro foi eleito como relator da comissão revisora do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, que visa garantir um crescimento socialmente justo, economicamente sustentável e ecologicamente correto, interferindo diretamente na qualidade de vida de todos, e que já estava desatualizado desde 2002, em desacordo com o Estatuto das Cidades. Entre os benefícios do novo plano diretor estão o acesso prioritário da mulher ao título de propriedade de imóveis e áreas regularizadas, a diminuição da burocracia para a emissão da escritura pública, medidas para regularização fundiária, a orientação de crescimento da cidade de acordo com a região, a implementação da política urbana relacionada ao Código Ambiental, o plano de estruturação urbana, a preservação do patrimônio cultural e a proteção do meio ambiente. Roberto Monteiro é um homem de realizações. Conheço Roberto Monteiro há bastante tempo, desde o tempo em que participou do processo de renovação política e ética na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e depois de eleito vereador pelo constante diálogo com o movimento estudantil e com o movimento juvenil aqui da cidade. Recentemente, Roberto liderou na Câmara dos Vereadores o processo que deu título de utilidade pública para a União Nacional dos Estudantes e tem brigado conosco para gerar condições da gente reconstruir a nossa sede histórica na Praia do Flamengo número 132, que é um patrimônio da juventude brasileira e do povo da cidade do Rio de Janeiro. Roberto Monteiro é 65123. Eu sou eleitor do Roberto Monteiro. Aliás, na minha casa todo mundo é eleitor do Roberto Monteiro. Por quê? Roberto une duas coisas. Primeiro, ele é um advogado que na Câmara dos Vereadores presta um serviço à população. Outra marca do mandato do Roberto, que tem que ser ressaltada, principalmente perto do processo eleitoral, onde as pessoas prestam mais atenção mesmo, é que ele consegue articular lutas que são de vanguarda. Eu vou chamar a atenção apenas de uma: o PROCON do município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma das poucas capitais que não tinham ainda um PROCON municipal. O Roberto conseguiu articular a Ordem dos Advogados com a prefeitura e tirar isso do papel e transformar em realidade. Ele agora está fazendo a mesma coisa com o Código de Defesa do Contribuinte. Ora, construir um instrumento que possibilite ao cidadão, ao contribuinte, ter mais segurança na sua relação tributária, na sua relação com a prefeitura. Essas são lutas que se traduzem em quê? No avanço da qualidade da vida na nossa cidade. Eu voto 65123. Eu voto 65123. Quem gosta do Rio, vota em Roberto Monteiro. 65123. A luta pelo povo é realmente o que move esse carioca de corpo e alma. Dedicado a elevar a qualidade de vida da população do Rio, Roberto Monteiro é autor de muitas iniciativas. Como a que propôs a criação do PROCON do município do Rio de Janeiro, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes em outubro de 2011. Roberto é meu companheiro de longa data. Desde a época do Sindicato dos Advogados, estivemos juntos, atuando em prol de melhores dias para os advogados do Rio de Janeiro. Eu hoje sou presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Roberto elegeu-se vereador, mas nem por isso nos largou. Roberto é presidente da nossa Comissão de Direito do Consumidor, é conselheiro. Através da Comissão de Direito do Consumidor, teve iniciativas importantíssimas, não só em prol da advocacia, mas também em prol da cidadania. Ele é autor da lei que cria a Superintendência da Procuradoria do Consumidor em nível municipal. Esteve conosco aqui na elaboração do projeto de Código do Contribuinte
e tem tido, como vereador, uma atuação intensa por melhores dias para a população do Rio de Janeiro. E como advogado, tem sido meu braço direito na nossa gestão aqui da OAB do Rio de Janeiro. Por isso, eu voto Roberto vereador. Super vereador, que tem feito muito pela nossa cidade. Se a gente tem hoje um plano diretor, que é a bússola do Rio, né, uma cidade, para saber para onde ela vai, precisa ter um plano diretor, e o Rio ficou 10 anos sem ter. A gente deve ao Roberto Monteiro, que foi quem conduziu esse processo na Câmara, foi quem relatou o plano diretor, sem nenhum tipo de contrabando, que acontece muito. Quem fez a CPI da Cidade da Música foi o Roberto Monteiro, quem criou o PROCON Municipal foi o Roberto Monteiro, está lutando pelo Código de Defesa do Contribuinte, é um cara que luta pelas coisas. Então eu tenho um enorme prazer e honra de contar com essa parceria do Roberto na Câmara, que contesta quando tem que contestar, não acha tudo igual ao prefeito, isso é importante também, o prefeito precisa ser contestado, né, e a gente sempre produzir pela nossa cidade. Então, contar com o Roberto Monteiro é uma honra. E acho que todos nós cariocas temos essa obrigação, em 2012, botar o Roberto Monteiro de novo na Câmara de Vereadores. Viva o Rio! Viva o Roberto Monteiro. Também é de autoria do vereador Roberto Monteiro a lei que torna obrigatória a comunicação e a notificação dos reboques feitos pela Prefeitura à delegacia da região em até no máximo 2 horas após o veículo ter sido rebocado. A lei dos reboques é uma lei de fácil utilidade para o cidadão comum. Aquele que tem seu carro rebocado durante um show, de um evento, de uma partida de futebol, muitas vezes ele sai, não encontrando seu carro, ele se dirige à delegacia para fazer ocorrência. E o transtorno que isso acarreta, tanto para a máquina pública como para o cidadão, é enorme. A partir de agora, o poder público tem a obrigação de comunicar, após 2 horas dos reboques dos veículos, à delegacia local, evitando assim o desperdício de tempo, tanto do cidadão como também da máquina pública. A lei que obriga a Prefeitura a recolher veículos abandonados que estiverem sem identificação e em evidente estado de decomposição também é de autoria do vereador Roberto Monteiro. E ainda, a iniciativa pioneira do Código de Defesa do Contribuinte do município do Rio, com um texto que regula as relações entre contribuintes e a Prefeitura. O Código Contribuinte é uma lei que, se aprovada, servirá de exemplo para todo o território nacional. Vai ser uma lei pioneira na cidade do Rio de Janeiro. Versa essa lei sobre a relação do contribuinte e o poder público. Um exemplo muito prático, o exemplo do nosso IPTU. O cidadão recebe o IPTU em casa, quer contestar aquele valor então recebido, aquele valor que tem uma mudança às vezes de um ano para o outro, e não sabe a quem recorrer, como recorrer e qual é o prazo da resposta. A partir desse momento, o ordenamento ele é eficaz, porque ele prevê o prazo de resposta, facilitando a vida do contribuinte, que muitas vezes até quer vender o seu imóvel, e ele sabe o seguinte, que se o poder público não der aquela resposta naquele devido tempo, ele tem o seu direito assegurado na justiça, que até então ele não tinha. Então, acho que é uma lei que vai servir de exemplo para outras cidades do ponto de vista desta relação, da segurança ao cidadão, daqueles seus direitos, da cidadania, e eleva o poder da relação entre o poder público e o cidadão carioca. Roberto Monteiro é integrante de comissões da Câmara, entre elas as comissões especiais de revitalização da Zona Norte, revitalização da Zona Portuária, obras da Transolímpica e da Copa do Mundo de 2014. O vereador Roberto Monteiro foi o relator do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, aprovado em 2010. Com o novo Plano Diretor, o Rio de Janeiro foi capacitado a firmar convênios e receber investimentos que prepara a cidade para as Olimpíadas de 2016. Como relator do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, aprovado em 2010, Roberto Monteiro deu uma grande contribuição para elevar a qualidade de vida da cidade, democratizar o espaço urbano do Rio de Janeiro e deixar a cidade apta a receber eventos nacionais e internacionais que gerarão emprego e renda para a população. Por essa razão, Roberto Monteiro merece os nossos cumprimentos e o nosso abraço, pois sua contribuição como relator é uma contribuição não apenas para o Rio de Janeiro, mas também para o Brasil. Quem gosta do Rio, vota Roberto Monteiro 65123. Eu voto 65123. Por tudo que fez,
Roberto Monteiro merece ser reeleito pela população do Rio de Janeiro. Para quem gosta do Rio, vota 65123, Roberto Monteiro. Até aqui, foi possível avaliar todas as lutas e as realizações de Roberto Monteiro em benefício da população do Rio de Janeiro nos últimos anos. Nesses 4 anos do meu mandato legislativo, tenho certeza que fiz um mandato à altura do cidadão carioca. Tivemos várias interlocuções junto ao governo, tivemos interlocução junto aos nossos pares na Câmara, sempre fazendo com que os interesses do cidadão prevalecessem. Fui presidente da principal comissão da Casa, Comissão de Justiça e Redação. Realizamos com diversas ações medidas que propiciam melhoria de vida e qualidade de vida para o cidadão carioca. Dentre essas podemos citar o Procon Carioca, podemos citar também o êxito do término do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, do qual pude ser o relator, além de ter tido a oportunidade de levar o meu mandato ao cidadão comum. Tivemos um gabinete itinerante, tivemos uma participação popular no nosso mandato. É fundamental a sua participação, a sua propagação daquilo que foi importante no nosso mandato. Conto com você para pedir voto para o 65123. Respeito, carinho e atenção. É disso que o Rio de Janeiro precisa. E é esse cuidado que Roberto Monteiro oferece à cidade que tanto amamos.